Você considera esse irmão que está perto de você, tirando os casais, né? Incluindo os casais, por que não, né? Tu consideri la persona che è da fianco a te? La persona che è da fianco a te? Tá prestando atenção. Piacere. Você considera você considera esse irmão próximo a você uma pessoa íntima sua? Tu considera questa persona da fianco a te una persona intima a te? Você considera que esse irmão que está do teu lado, ele pode ser sincero com você? Tu consideri che la persona da fianco a te può essere sincera con te? Aquela sinceridade do tipo que de repente Quella sincerità del tipo che è tutto da un tratto. você, vamos supor, você está com um mau hálito. Diciamo che hai una... come la puzza nella bocca, non so come dire. Un alito cattivo, un cattivo alito. Cativo hálito. Você está com um cativo hálito, esse irmão do teu lado, ele teria liberdade E questo tuo fratello da fianco a te ha la libertà de chegar para você di arrivare e falar o seguinte, ó, Deus me mandou te dar um house. e dire Dio mi ha chiesto di darti una caramella. Esse irmão tem liberdade com você? Questo fratello ha la libertà con te di fare questo. É, né? Por favor, né? Espero que sim, né? Spirito Santo. A gente está falando então de relacionamentos íntimos. Quindi stiamo parlando di rapporti intimi. Nós precisamos desse tipo de relacionamento? Noi abbiamo bisogno di questo tipo di rapporto. Esse tipo de relacionamento de intimidade é amor ou não? Questo tipo di rapporto è amore o no? Relacionamentos que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a amadurecer. Rapporti che ci aiutano a crescere, a maturare. Relacionamentos que até com essa tamanha sinceridade nos curam. Sono rapporti che anche con tutta questa sincerità ci guariscono. Esse tipo de relacionamento íntimo nós podemos chamar de comunhão. Questo tipo di rapporto, relazione intima, possiamo chiamare comunione. A definição de comunhão. La definizione di comunione. Não vou nem perguntar porque você não vai ficar falando, né? Io neanche ti chiederei perché so che tu non dirai. Definição de comunhão que eu busquei. Definizione che ho cercato. Sintonia de sentimentos. Sintonia di sentimenti. Sintonia de modo de pensar e de agir. Sintonia di modo di pensare ed agire. Sintonia de foco e de propósito. Sintonia di focus e proposito. Maravilhoso, né? Meraviglioso. A definição de comunhão. La definizione di comunione. E é isso que nós somos chamados a ter em Jesus. E questo siamo chiamati ad avere in Gesù. Como o corpo de Cristo, comunhão. Come corpo di Cristo, comunione. Anota o primeiro texto da noite, Mateus, Scrivi il primo testo della sera, Matteo, capítulo 22, capitolo 22, do versículo 36 a 39. dal versetto 36 al 39. Vamos investigar um pouco essa questão da comunhão que existia na igreja Quindi vediamo un po' questa questione della comunione che c'era nella Chiesa. e o que Jesus falava sobre isso. E cosa Gesù diceva su questo. Diz assim o texto: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Dice così il testo: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Jesus lhe disse: E Gesù gli disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Ama il Signore tuo Dio tuo con tutto il tuo cuore, e de toda a tua con alma tutta la tua e anima, de todo o teu pensamento. con tutta la tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. Questo è il grande e il primo comandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Il secondo, simile a questo, è: amarás o teu próximo como a ti mesmo. ama il tuo prossimo come te stesso. Então, aqui, esse novo mandamento é amar a Deus Quindi questo nuovo comandamento è amare a Dio acima de todas as coisas al di sopra di ogni altra cosa e amar também as pessoas. e amare anche le persone. Então, nós estamos falando deste amor, de comunhão, Quindi stiamo parlando di questo amore, di comunione. que existe a sintonia de Che sentimentos, c'è la sintonia di sentimenti, do modo de pensar e agir, della forma di pensare, di agire. essa comunhão que tem essa sintonia de foco e de propósito. È la comunione che ha questa sintonia di focus e proposito. Às vezes, A volte tamanha importância deste mandamento, l'importanza è così grande di questo comandamento. o inimigo primeiro ele tenta destruir ou mexer com o nosso sentimento quanto ao Senhor. Che il nemico cerca di distruggere prima la questione del nostro sentimento verso il Signore. Com situações, o inimigo primeiro ele tenta fazer você desanimar com respeito a Deus, o seu amor a Deus. Con situazioni il nemico cerca prima di farti cadere l'animo nell'amore a Dio. Como isso geralmente é uma coisa muito difícil,
Come questo è tanto difficile tante volte, como tarefa para o nosso inimigo, come un compito per il nostro nemico. ele parte para o segundo ponto deste mandamento. Lui vede questo e vai al secondo punto di questo comandamento. E ele tenta fazer você, já que não conseguiu, você desistir de amar o Senhor, você desistir de amar o seu próximo. E come non è riuscito a farti desistere di amare il Signore, cerca di farti desistere di amare il tuo prossimo. E fazer com que você, ao contrário dessa comunhão que a Bíblia mostra que é a proposta de Deus para nós, como corpo, Fare che al contrario di questa comunione che è la proposta di Dio per noi come corpo, que a gente acabe se distanciando dos outros. che noi finiamo che facciamo distanza tra di noi. E é claro que para que isso aconteça, algumas situações ou armadilhas ou enfim, pedrinhas acontece de serem colocadas com esse objetivo. E certo che per questo il nemico mette delle trappole, delle piccole pietre, delle situazioni per fare con che questo accada. Isso sem contar que a nossa sociedade parece que está apontando para essa situação. Senza dire che sembra che la nostra società sta puntando su questo. De nós vivemos cada vez mais sozinhos, isolados. Di noi, perché che possiamo vivere ogni volta più isolati, più individuali. Você percebe que há uma tendência que está acontecendo, as pessoas viverem mais isoladas? Tu vedi che c'è questa tendenza delle persone vivere ogni volta più isolate. Talvez um foco e um propósito pessoal, sem uma comunhão. Forse sempre un focus e un proposito individuale, senza comunione. Eu não sei se você percebe isso acontecendo no dia a dia, de repente, como um exemplo do celular. Non so se tu vedi questo che accade nel nostro quotidiano, un esempio come il cellulare. Você em algum momento esteve numa rodinha e se surpreendeu ao ver as pessoas que estavam com você, não olhando para você e olhando para o celular delas? Sei mai stato in un gruppetto e c'erano lì delle persone e ti sei stupito perché le persone invece di guardare te guardavano il suo cellulare? É claro que isso não acontece aqui, né? De Sicuramente jeito nella nenhum. nostra chiesa qua questo non accade mai. Mas de repente você já ouviu falar algo sobre isso, ouviu uma mesa do lado onde estava conversando Ma e isso forse estava acontecendo ali. Un giorno nel ristorante, quando eri fuori, hai visto questo che accadeva così. Agora, o que a falta de amor, o que a falta de comunhão pode fazer com as pessoas? Ma quindi che cosa la mancanza di amore e di comunione può fare con le persone? Elas se isolam cada vez mais Loro si isolano ogni volta di più e cada vez mais elas vivem para si mesmo. e ogni volta di più vivono per se stesse. E talvez a gente possa denominar isso como a doença dos últimos dias ou dos nossos dias. E forse noi possiamo anche intitolare questo come la malattia degli ultimi giorni o dei nostri giorni. A falta de amor. La mancanza di amore. E os sintomas dessa doença estão em todos os lugares. I sintomi di questa malattia sono ovunque. Eu não sei se você tem percebido esses sintomas na sociedade que a gente está hoje inserido. A gente está se inserindo, né? Non so se tu stai vedendo questi sintomi nella società che oggi noi siamo inseriti o nella società che ci stiamo inserendo. De repente você espera uma reação calorosa, amorosa e ela não vem, né? Niente. Magari aspetti una reazione di amore, animata e non viene. A gente precisa entender que é um sintoma de algo que está acontecendo na nossa sociedade, uma falta de amor. Noi dobbiamo capire che questo appunta per qualcosa che sta succedendo nella nostra società, la mancanza di amore. E eu chego no tema da palavra dessa noite. E arrivo al nostro tema, al nostro argomento centrale di questa sera. Porque com tudo isso que está acontecendo no mundo, Perché con tutto questo che sta succedendo nel mondo e entendendo a proposta que Deus tem para nós como igreja e corpo, e capendo la proposta che Dio ha per noi come chiesa e come corpo, e como a comunhão é importante para essa proposta de Deus, e come la comunione è importante per questa proposta di Dio, o tema da palavra é: il nostro titolo della predica di oggi è contra afetos não há argumentos. Contro affetti non ci sono argomentazioni. Nós estamos concretando as nossas bases como igreja. Stiamo Amém? solidificando le nostre basi come chiesa. Os nossos fundamentos, que Deus tem derramado caminhão de pedra e cimento concreto naquilo que Ele quer nos trazer como apoio, como base para nós expressarmos. Stiamo costruendo proprio le fondamenta di quello che Dio vuole portare come base per i nostri valori come chiesa. Os nossos alicerces dessa igreja que Deus tem nos desafiado a ser. Le fondamenta di questa chiesa che Dio ci sta sfidando ad essere. Que é a desafiadora tarefa de nós nos parecermos com a igreja não ideal,
che il compito che è così una sfida di sembrarci come una chiesa non ideale, mas a igreja de Atos, ma la chiesa degli atti, que eu acho que é ideal. che io penso che sia ideale, quindi É um grande desafio que nós temos. è una grandissima sfida che noi abbiamo. E a comunhão passa por isso. E la A comunione, nossa comunhão. la nostra comunione è dentro di O questo. amor derramado neste lugar L'amore versato in questo posto, que passeia no nosso meio, che passa in mezzo a noi, que visita os nossos relacionamentos, che visita i nostri rapporti, que traz cura entre nós che porta guarigione tra di noi. e que com isso a gente vê a manifestação do Espírito Santo agindo. E che con questo vediamo la manifestazione dello Spirito Santo che agisce. Nós podemos obter a melhor estratégia para nós pregarmos nessa cidade. E possiamo riuscire la strategia migliore per predicare in questa A gente città. pode conseguir um grande local, um grande palco, Possiamo um avere grande som, un grande suono, un grande palco, un grande locale. nós poderemos conseguir grandes argumentos para nós trazermos para as pessoas a respeito do amor de Deus. Grandi argomentazioni per portare l'amore di Dio alle persone. Se esse amor não for uma realidade primeiro no nosso meio, Se questo amore non è una realtà prima in mezzo a noi, aquilo que nós pregarmos nessa cidade quello che noi predicheremo in questa città será como mais um destes sinos que soam aqui. sarà come un altro di queste... Oh, come si chiama? Um sino que toca. Sì, come si chiama? Sì. Questi campanelli, questi campanelli delle chiese, mi sono scordato il nome, che suonano così. Se nós não tivermos amor, Se noi non abbiamo amore, nós seremos um sino que toca. saremo come un campanello che suona. Existe um amor que ele é muito prático, que ele é trabalhado com a igreja. Quindi qua c'è un amore molto pratico che ha lavorato con la E Chiesa. quando esse amor ele é prático e ele é verdadeiro, E quando questo amore è pratico ed è vero, ele passa a quebrar as argumentações. inizia a rompere le argomentazioni. As pessoas, antes de entenderem completamente o evangelho, Le persone anche prima di capire pienamente che cos'è il Vangelo, antes de entenderem, elas podem ser tocadas pelo evangelho através do amor. prima anche di capire possono essere toccate dall'Evangelo attraverso l'amore. A expressão máxima de Deus, a expressão máxima do evangelho é o amor. L'espressione massima di Dio e dell'Evangelo è l'amore. Então, conforme as pessoas serão acrescentadas em nosso meio E quindi mentre le persone sono giunte qua in mezzo a noi e elas chegarem neste lugar cheias de argumentos contra a religião e contra a tradição que elas trazem, e quindi arriveranno qua piene di argomentazioni contro la religione, contro la tradizione che loro portano. e antes delas serem convencidas quanto ao evangelho, aquilo que elas ainda não entenderam, não experimentaram, Prima di essere convinte da quello che non hanno sperimentato dall'Evangelo, elas podem conhecer através do amor manifestado no lugar, na igreja. lo possono conoscere attraverso l'amore che è manifestato nella Chiesa, in mezzo a noi. Em Atos capítulo 2, Il libro di Atti capitolo 2, do versículo 42 ao versículo 47, dal versetto 42 al versetto a 47. gente volta de novo naquela prática da igreja primitiva. Torniamo un'altra volta a quella pratica della Chiesa primitiva. Eu vou ler com vocês do 42 ao 47. Io leggerò con voi dal 42 al 47. Daí você lê na sequência? Eu spero sia tudo depois Eu acho que sim, melhor, Ok. essa parte maior. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, perseveravam no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Quindi Atti 2, 42 al 47. Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna,
nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore giungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Il testo dice che loro perseveravano nella dottrina degli apostoli, mas eles também perseveravam na comunhão e no partir do pão. perseveravano anche nella comunione e nel rompere del pane. Um pouquinho para frente diz que todos eles estavam juntos. Più avanti dice che tutti loro erano insieme, Eles criam e estavam juntos. credevano e stavano insieme, Eles repartiam com todos. rompevano il pane con tutti. Diz um pouquinho para frente que eles perseveravam juntos, unânimes. Dice che loro un po' più avanti che perseveravano insieme E ainda que eles comiam juntos. e anche che mangiavano insieme. A característica dos que creem em Jesus dessa igreja. La caratteristica di coloro che credono in Gesù in questa chiesa. Eles andavam juntos o tempo todo. Loro stavano e andavano insieme tutto il tempo. Eles tinham uma profunda comunhão. Avevano una profonda comunione. Eu creio que a gente tem experimentado um pouco disso, Io né? credo che noi stiamo potendo sperimentare un po' di questo. A gente não tem falta desse momento da igreja. Noi non abbiamo mancanza di questo momento della chiesa. E eu acho que nós estamos super juntos, né? Penso che siamo super uniti insieme. Quase ali próximo do final de semana, Quasi vicino lì al fine settimana. a tia da piscina se manifesta La zia della piscina si manifesta. e nós temos comido junto, nós temos acreditado juntos. E noi stiamo mangiando insieme, credendo insieme. A gente percebe que nessa igreja os irmãos gostavam de estar juntos. Noi vediamo che in questa chiesa qua i fratelli a loro piaceva stare insieme. Eles apreciavam estar juntos no templo e também nas casas. Apprezzavano stare insieme nel tempio e anche fuori nelle case. E é o que eu creio que Deus está nos proporcionando a viver hoje. È questo che credo che Dio ci sta dando l'opportunità di vivere oggi. Isso não vai acabar, amém? Questo non finirà, amen. Mesmo quando nós formos maiores. Anche quando saremo più persone. Porque esse é o modelo que Deus tem nos mostrado a nós, como base, nós cuidarmos, Perché questo è il modello che Dio ci sta dicendo e mostrando come base per noi che possiamo prendere cura para que isso permaneça, amém? perché questo possa rimanere, amen. Para que essa construção ela seja solidificada nessas bases. E a comunhão é uma das bases que Deus tem nos chamado a atenção. Perché questa costruzione possa essere fondamentata in queste fondamenta. E di queste fondamenta è la comunione che Dio ci sta facendo vedere. Agora olha que interessante. E A, guarda, a comunhão, ela faz parte dessa igreja de Atos. guarda com'è interessante, la comunione è parte di questa chiesa degli atti. E ela faz parte, então, a comunhão de uma igreja saudável. E è parte quindi la comunione di una chiesa sana. Ela está presente numa igreja saudável. È presente in una chiesa che è sana. Eu não sei, mas a impressão é, Io non lo so, però l'impressione che ce l'ho è de che uma forma natural, é claro. di una forma naturale, ovviamente. A gente poderia pensar que essa igreja de Atos, Potremmo pensare che questa chiesa degli atti eles poderiam se reunir apenas nos templos, na hora da reunião, do culto, si radunavano e si vedevano soltanto negli orari dei servizi, nel nas tempio, suas reuniões de oração, nelle sue riunioni di preghiera, porque a manifestação de Deus, do Espírito Santo, ela encheria aqueles lugares. perché la manifestazione di Dio, dello Spirito Santo, riempiva quei posti. E aquilo seria suficiente para eles como igreja. Perché quello sarebbe sufficiente per loro come chiesa. Eles experimentariam o amor de Deus e o agir de Deus e o acrescentar do Senhor à igreja. Potrebbero sperimentare l'amore, l'agire di Dio e l'aggiungere di Dio nella chiesa. Mas a impressão que eu tenho Ma l'impressione che io ho é que esse ambiente de comunhão que essa igreja tinha è che questo ambiente di comunione che questa chiesa aveva
ela fazia parte desse ambiente da manifestação de Deus. era parte di questo ambiente della manifestazione A di Dio. comunhão da igreja, A ela comunhone della Chiesa. fazia parte dessas liberações sobrenaturais que aconteciam. Era parte di queste liberazioni, i rilasciamenti Os spirituali. milagres que aconteciam e o crescimento que a igreja ela vivia, I miracoli che succedevano e la crescita che la Chiesa viveva. a gente não vê a comunhão deles, dos santos, a parte de todo esse movimento. Non vediamo la comunione dei santi come qualcosa da parte di questo movimento. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 1. Guarda qua, Atti 2, versetto 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Arrivato il giorno della Pentecoste, erano tutti radunati insieme nello stesso posto. E de repente veio um som do céu, E da un tratto è venuto un suono dal cielo, como de um vento forte, come di un vento impetuoso. e encheu toda a casa no qual todos estavam assentados. E riempito la stanza dove tutti erano E insieme. todos eles ficaram cheios do Espírito E Santo. tutti loro sono stati riempiti dallo Spirito Santo. Desceu óleo do céu naquela hora. È sceso olio dal cielo in quel momento lì. Onde desce o óleo do Espírito, o óleo do céu, a unção do Senhor, Dove scende l'olio dello Spirito, l'unzione del Signore, aí é um lugar de unção. lì è un luogo di unzione. A unção entre os irmãos no Unzione momento de comunhão. Tra i fratelli nel momento di comunione. Nesse lugar da comunhão Nel luogo della comunione é o lugar onde Deus manifesta a sua bênção. è il luogo dove Dio manifesta la sua É o benedizione. lugar onde Deus manifesta a sua vida. È dove Lui si manifesta la sua vita. Salmo 133 fala sobre isso. Salmo 133 parla di questo. Que é na unidade que Deus ordena a bênção. Che è proprio nell'unità dove Dio rilascia la benedizione. Mateus capítulo 18, 20 fala sobre isso. Matteo 18:20 parla anche di questo. Onde se reunirem dois ou três em meu nome, Dove staranno insieme in 2 o 3 nel mio nome. ali eu estarei no meio deles. Lì io ci sarò in mezzo a loro. Então a gente consegue entender Quindi noi possiamo capire que a comunhão ela faz parte de um projeto amplo da igreja. che la comunione è parte di un progetto ampio della Chiesa. Se nós quisermos ser como essa igreja relevante de Atos, Se noi vogliamo essere come questa Chiesa rilevante degli atti, uma igreja poderosa em Deus, una Chiesa potente in Dio, e cumprirmos tudo aquilo que Deus tem nos desafiado a ser e fazer nessa cidade, e essere tutto quello che Dio ci sta chiamando ad essere e fare in questa città, a gente precisa cuidar da comunhão. noi dobbiamo prendere cura della comunione. Porque é nesse ambiente que nós estamos experimentando hoje, Perché in questo ambiente che noi stiamo sperimentando oggi é onde Deus se manifesta, è dove Dio si manifesta, é onde os milagres acontecem. è dove i miracoli si manifestano. É de repente em algum lugar que nós estivermos juntos, È da un tratto, magari in un posto dove siamo insieme, como numa dessas ideias que nós estamos buscando para expressar o Senhor nessa cidade, come in una di queste idee che stiamo cercando per portare il Signore in questa città. é nesse lugar que de repente È lì dove da un tratto que um som do céu vai acontecer e vai ser liberado sobre a cidade de Bérgamo. un suono dal cielo sarà rilasciato e ci succederà nella città di E Bergamo. pessoas elas receberão do amor de Deus. E persone riceveranno dell'amore di Dio. Eu estou falando então de uma comunhão de pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo foco, o mesmo propósito, trazendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Sto dicendo quindi di una comunione di persone con lo stesso proposito, lo stesso obiettivo, lo stesso focus, portando la manifestazione di Dio. A igreja de Atos, ela tinha desapego aos bens pessoais. La Chiesa degli Atti non era attirata ai beni materiali, E ela tinha apego às pessoas. ma erano attirati dalle persone. A igreja de Atos não tinha apego aos bens materiais. Non si importava con i beni materiali, Mas a igreja de Atos, ela tinha apego à comunhão. ma si importava con la comunione. A comunhão era presente em todos os lugares onde essa igreja ela era vista. La comunione era presente ovunque questa Chiesa era vista. Eu creio que isso é o que Deus está querendo fazer conosco neste lugar. E questo credo che
quello che Dio vuole fare con noi in questo posto. uma marca dele no nosso meio. Un marchio suo in mezzo a A noi. marca da comunhão, do amor verdadeiro, Il marchio della comunione, dell'amore vero. daquilo que não é falso, daquilo que não é arranjado, Da quello che non è qualcosa di fabbricato, di falso. daquilo que não é da boca para fora, Che non sono solo parole. daquilo que rompe as barreiras e os limites nossos individuais. Da quello che rompe i nostri limiti, le nostre barriere individuali. Esse é o amor que Deus quer manifestar em nosso meio Questo è l'amore che Dio vuole e manifestare fazer in com mezzo a que noi. ele seja manifestado através de nós. E fare che questo amore sia manifestato attraverso di noi. E pessoas sendo tocadas e conhecendo o amor de Jesus através de nós, deste lugar que nós estamos vivendo E juntos. che persone siano toccate da questo amore attraverso di noi in questo luogo dove siamo insieme. Então a gente percebe essa igreja crescendo, mas para isso elas foram deixando de lado as suas individualidades. Quindi noi vediamo questa chiesa che cresce, però per questo ha lasciato le sue individualità. As suas coisas pessoais foram sendo entregues aos pés dos apóstolos. Le sue cose personali sono state consegnate ai piedi degli apostoli. Porque existia um foco do todo no meio deles. Perché c'era un focus del totale, di tutti in mezzo a loro. Eles abriam mão dos seus bens individuais. Quindi rinunciavano ai suoi beni materiali, Então eles abriam mão do seu individualismo. rinunciavano al suo individualismo. Eles cresceram como igreja porque eles expressavam com o amor que Deus trazia para eles. Sono cresciuti perché come chiesa esprimevano l'amore di Dio. E esse amor ele quebrava o argumento das pessoas que chegavam diante deles. E questo amore rompeva le argomentazioni delle persone che arrivavano verso di loro. Até mesmo com argumentos antigos da religião. Anche argomentazioni antiche della religione. Existia um novo mandamento que Jesus tinha entregue a eles, C'era un nuovo comandamento che Dio aveva consegnato a loro, que confrontava todo aquele sistema religioso. che confrontava tutto quello sistema religioso. Anota esse texto, João capítulo 13, Scrive questo testo, Giovanni capitolo 13, versículo 34 e 35. versetti 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, Dice così, un nuovo comandamento vi do, que vos ameis uns aos outros. che vi amate uni gli altri. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, Con questo tutti sapranno che voi siete i miei discepoli, se vocês se amarem uns aos outros. se vi amate uni gli altri. Se de repente você achou até aqui que eu estava exagerando quanto a esse amor, essa comunhão, Se magari fino adesso hai pensato che io stavo un po' esagerando con questo amore e questa comunione, que era algo difícil de nós para ser uma che realidade, è qualcosa di difficile, lontano da noi per essere una realtà. esses textos mostram que o amor de Jesus, Questi testi ci fanno vedere che l'amore di Gesù, a expressão dele no nosso meio, l'espressione sua in mezzo a noi, é a única forma que nós temos de como ser reconhecidos como discípulos de Jesus. è l'unica forma che abbiamo di essere riconosciuti come discepoli da Gesù. O texto diz pelo amor que saberão que vocês são os meus Il discípulos. testo dice è per l'amore che loro sapranno che voi siete miei discepoli. O amor, o afeto é o nosso argumento. Nas aulas de oratória ou para pregação, enfim, Lezioni di tipo omiletica, oratoria. costuma-se brincar que quando falta argumento numa pregação é só você falar um pouco mais alto. Si scherza che quando mancano argomentazioni in una predica tu devi soltanto iniziare a parlare più alto. Quando faltar bons argumentos, grita. Quando mancano buone argomentazioni, gridi. Quando a argumentação é fraca, é hora de você falar mais alto. Quando l'argomentazione è debole, è il momento di parlare più alto, di gridare. E não é o que acontece também quando a gente está no meio de uma briga? Non è la stessa cosa che succede quando noi stiamo tipo litigando. Quando falta o argumento, quando falta aquilo que você queria falar para a pessoa. Quando manca l'argomentazione, quello che tu volevi dire alla persona. O que naturalmente as outras pessoas fazem, não você. Che cosa naturalmente gli altri fanno, non tu fai. É bem rápido a gente subir o nosso tom de voz e de repente até gritar. È molto veloce che alziamo il nostro tono di voce e anche gridiamo, urliamo. O amor L'amore não pode ser apenas um sino que toca no nosso meio, non può essere soltanto una campana che suona in mezzo a noi, mas ele precisa tocar a vida das pessoas. ma deve toccare le vite delle persone. Porque nós temos um argumento Perché noi abbiamo un'argomentazione que não é nosso, che non è nostra, mas é algo que Jesus tem feito em nós ma è qualcosa che Gesù sta facendo in noi, e está fazendo no nosso meio, e sta facendo in mezzo a noi,
que ele tem um som muito alto. che ha un suono così alto E não é um som vazio. e non è un suono vuoto, É um som do amor dele por essa è cidade. un suono del suo amore per questa città. Então, esse amor, Quindi questo amore ele quebra os argumentos. rompe le argomentazioni, Argumentos até mesmo da religião. argomentazioni anche della religione. Essa comunhão saindo através das paredes desse templo, dessa sala. Questa comunione che esce fuori dalle pareti di questa E stanza, tocando a vida das pessoas. che esce fuori di qua e tocca le vite delle persone. Olha só, anota mais esse texto, 1 João, Guarda, prendi appunti anche di questo testo. capítulo 3, versículo 18. Prima Giovanni 3, versetto 18. Não amemos de palavra nem de boca, Non amate di parola o di bocca, mas em ação e em verdade. ma con azione e in verità. Assim saberemos que somos da verdade. Così sapremo che siamo dalla verità. Então, quando nós temos esse amor gerado no nosso meio através de Jesus, a nossa experiência com Ele, Quindi quando abbiamo questo amore generato attraverso questa esperienza con Gesù, é claro que existe uma razão desse amor derramado entre nós. è certo che c'è una ragione di questo amore versato in mezzo a noi. Ele é natural, ele flui no nosso meio. È qualcosa di naturale, fluisce in mezzo a noi. Ele toca as nossas vidas, ele toca as pessoas. Tocca le nostre vite, tocca le persone. Ele traz crescimento entre nós. Porta crescita in mezzo a noi. Ele nos amadurece. Ci fa maturare. Mas quando esse amor, ele amadurece ao ponto ideal, Ma quando questo amore matura al punto ideale, esse amor ele se transforma no segundo estágio, questo amore si diventa nella seconda fase, que a Bíblia chama de íntima compaixão. che la Bibbia chiama di intima compassione. Eu tenho alguns textos agora para nós terminarmos, Quindi per finire ho qua alcuni testi que falam a respeito da íntima compaixão, che parlano dell'intima compassione, que eu creio que é o que Deus tem feito conosco, ao mesmo tempo que Ele tem nos despertado a viver esse amor entre nós. Io credo che quello che Dio sta facendo, nella stessa forma come ci sta svegliando per amare, Isso ele tem nos incomodado desde o início, a que esse amor ele saia do lugar onde nós apenas nos reunimos. Dio ci sta parlando dall'inizio, che questo amore possa anche uscire dal posto da dove ci vediamo, dove ci raduniamo. O Senhor tem trazido essa íntima compaixão entre nós. Il Signore sta portando questa intima compassione dentro di noi. O primeiro texto, você só anota eles que eu vou ler, tá? É Lucas 7:13. Il primo testo, voglio che tu soltanto scrivi perché io leggerò. È Luca, il primo 7,13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E vedendola, il Signore si è mosso di intima compassione per lei. E disse a ela: E l'ha detto, não chores. l'ha detto, non piangere. Mateus capítulo 9:36. Matteo 9,36. E vendo as multidões, E vedendo le moltitudini, moveu-se de íntima compaixão, si è mosso di intima compassione. porque andavam cansados e desgarrados, Perché andavano stanchi, como ovelhas que não têm pastor. come pecore che non avevano un pastore. Mateus 14:14. Matteo 14,14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, E Gesù, uscendo, ha visto una grande moltitudine e possuído de íntima compaixão, e preso da intima compassione, para com ela curou os seus enfermos. per lei ha guarito i suoi malati. Mateus 15:32. Matteo 15,32. E Jesus, chamando os seus discípulos, E disse: Gesù, chiamando i suoi discepoli, ha detto: Tenho compaixão da multidão, ho compassione della moltitudine, porque já estão comigo há 3 dias, perché sono con me già da 3 e não giorni tenho o que comer, e non hanno nulla da mangiare. e não quero despedi-la em jejum, E non voglio mandarli via in digiuno, para que eles não desfaleçam no seu caminho. perché non sveniscono andando a casa. Mateus 18:27. Matteo 18,27. Então o Senhor daquele servo, Quindi il Signore da quel servo, movido de íntima compaixão, mosso di intima compassione, soltou e perdoou-lhe a l'ha dívida. lasciato e perdonato il suo debito. E o último, Lucas 10:33. L'ultimo ancora, Luca 10,33. Mais um samaritano, Ma un samaritano que ia de viagem, che andava in viaggio chegou ao pé dele è arrivato ai suoi piedi e, vendo-o, e vedendolo moveu-se de íntima si è compaixão. mosso da intima compassione. Amém? Amen. Então existe um amor
Quindi c'è un amore que primeiro ele move entre nós che prima si muove tra di noi e que depois nos move e che dopo ci muove para que a gente possa levar esse amor. perché possiamo portarlo. Isso chama-se íntima compaixão. E questo si chiama intima compassione. Amém? Amen. E é o que Deus está nos levando a fazer. È questo che Dio ci sta dicendo di fare. Nós já conversamos um pouco durante a semana Abbiamo già parlato un po' durante la settimana a respeito de projetos, ideias, circa progetti e idee, porque uma porta de Deus tem se aberto para nós como igreja, perché una porta di Dio si sta aprendo per noi come Chiesa e isso tudo converge e tutto questo allo stesso punto. ao amor que nós já temos experimentado Tutto si centralizza sull'amore che stiamo già sperimentando e a íntima compaixão que Ele tem nos despertado e all'intima compassione che Lui sta svegliando in noi como igreja. come Chiesa. Amém? Amen. Mas para isso a gente tem que estar muito alinhado com aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a essência da igreja, que Ele tem nos chamado assim. Amém? Então existe um duplo apelo aqui. O primeiro apelo, até anotei aqui. Nós sermos reconhecidos como discípulos de Cristo pelo amor que existe entre nós. Amém? Olha só. As pessoas reconhecerem a Jesus, que nós somos discípulos dele, pelo que elas observam no nosso meio. Isso não é simples. Porque quando as pessoas de fato começarem a conviver com a gente, elas podem mudar de ideia. E elas vão conviver com a gente, senão não vai acontecer nada, né? Ninguém vai só nos ver num evento, elas vão conviver com a gente. Então o primeiro apelo é esse. Nós sermos reconhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que existe entre nós. E o segundo, este amor, ele sair, romper as paredes deste lugar e se manifestar em íntima compaixão e tocar a cidade de Bergamo. Amém? Um duplo apelo. Como que a gente faz um apelo? Fala. Então, deixa eu só complementar isso que o Advaldo está falando, porque na verdade quando a gente estava no louvor, né, o Senhor falava muito forte no meu coração. O Senhor, ele me perguntava, eu perguntava para Deus, né, eu sentia Ele querendo, na verdade, me responder essa pergunta, né, que é o que falta para que nós possamos viver as tuas promessas? O que falta para que a gente, o que tem em nós tem impedido o teu romper, né? E aí ele me fez lembrar de um versículo, eu não consegui lembrar ele todo, e aí eu fiquei pesquisando, que falava sobre você contemplar a face dele, né? E você hoje vê em partes, enfim. E eu achei o texto, acabei não falando do texto em si, mas falando do que Deus colocou no meu coração. Só que esse texto, esse versículo que está lá em 1 Coríntios 13, 12, é justamente o desfecho do que o Advaldo pregou, né? E na verdade, né, o que Deus fala ao meu coração é que conhecer a Deus profundamente tem a ver com isso que ele pregou hoje. Então, os versículos vão falando sobre o amor, né? E todo mundo conhece esse texto, e lá no 13:12 diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, na verdade, né, eu creio que o Senhor está falando muito com a gente sobre a gente perseguir a intimidade, o relacionamento, né, e que viver o amor tem a ver com você ter intimidade com Deus. Então, a igreja de Atos, por que ela era uma igreja quente? Porque ela vivia a intimidade com Deus, né? E as coisas aconteciam sem que nada, não precisava fazer força, era uma coisa natural. E esse amor que transbordava era uma coisa muito natural, muito verdadeira, né? O texto também fala de uma maturidade, que eu era menino, primeiro me preocupava com as coisas de menino, quando eu sou maduro eu me preocupo com as coisas, né, certas, enfim. E está falando de um amadurecimento, de um conhecimento de Deus. Então eu creio assim que né, isso que a gente ouviu hoje, eu quero pedir que você abra o seu coração, porque Deus está falando com a gente, né? E essa palavra é uma palavra que eu creio que
Tem a ver com a resposta que a gente tem buscado do Senhor.